Prontinho. Então, vou compartilhar aqui com vocês os slides. E só para... Ai, Snoopy. Só para a gente entender por que a crase aparece justamente nesse momento, né, depois a gente ter visto a regência nominal e a regência verbal. Quando nós estamos, lembrando que a nossa disciplina inteira, ela se volta para a parte de sintaxe. No ano passado nós vimos morfologia, e neste ano a gente vê sintaxe. Então, no primeiro semestre, foram os períodos simples, né? E daí nós fizemos sujeito, objeto direto, daquela análise sintática. No segundo semestre, nós vimos as orações, os períodos compostos, as orações coordenadas e as orações subordinadas. E, por fim, lá no finalzinho do ano, nós falamos sobre sobre concordância, e agora sobre regência. E logo após a regência, vem a crase, porque é a partir do conhecimento de regência que fica muito mais fácil de vocês entenderem o processo de crase. Já que, sabendo quais são os verbos que regem a preposição a, quais são os nomes que regem a preposição a, fica mais fácil de entender quando se dá essa fusão. Quando nós falamos sobre metaplasmo, lá no primeiro ano, nós vimos que a crase é o quê? É uma fusão de duas vogais iguais. No caso lá da evolução da língua, qualquer vogal que se juntasse, dois Es que se transformasse em um, ocorria uma crase. Então, é essa fusão de vogal. Na língua atual, a crase só ocorre com o A, né? Os dois As se juntam, e para marcar essa fusão, a gente usa o acento indicador de crase, que é o acento grave. Então, lembrando que o acento não chama crase. Crase é o processo de fusão. O acento se chama grave. Então, tem o agudo e o grave. E aí, para a gente pensar a respeito da crase, então, nós temos o que vem a ser a crase. Então, essa fusão de duas vogais idênticas, especialmente o A. Em que situações que nós vamos ter crase? Então, quando nós tivermos a preposição a, e por isso que a gente vai precisar olhar para o substantivo ou para o verbo que rege a preposição a, e ver se esse a se junta a outro a. E em que situação isso pode acontecer? Então, a preposição a pode se juntar com o artigo feminino a, com o pronome demonstrativo a, com o a inicial dos pronomes, aquele, aquela, aquilo, que são os pronomes, vou até escrever aqui, os pronomes demonstrativos, né, que vão, peraí, aquele, aquela, aquilo, e com o a do pronome relativo a qual, né? Justamente porque esse a vai marcar o feminino, ou as quais. Então, nós temos essas situações. A situação mais comum é com a junção do a do artigo feminino. Mas lembrando que nós temos outras situações em que isso vai acontecer. Então, aprender a usar a crase consiste em aprender a verificar a ocorrência simultânea desses dois As, né? O A que é artigo ou do pronome. Então, nós temos aqui o vou, a, e aí eu tenho igreja. Como o verbo ir, nós vimos que é um verbo que rege a preposição a, quem vai a algum lugar. Então, eu tenho a preposição aqui, e como a igreja, eu tenho igreja, é um substantivo feminino que vem antecedido do artigo feminino, consequentemente, quando eu vou à igreja, esses dois As se juntam e viram um só com o acento grave. Então, a regra básica, a primeira regra que vocês devem se lembrar é que, para ocorrer crase, eu preciso de palavras femininas.
Caso contrário, eu não vou ter o artigo a. Eu teria o artigo o, que faria com que você tivesse ao, por exemplo. Então, se fosse cinema, clube, seria o cinema, o clube. Esse a se junta com o artigo o e vira vou ao cinema. Por isso que quando a gente pensa nessas regrinhas principalmente de cursinho, né, essas aulas para ensinar alguns macetes sobre a língua, uma das possibilidades de aprendizado, da crase, né, do uso da crase, é justamente o fato de você substituir a palavra feminina por uma palavra masculina que seja equivalente, por exemplo, igreja. Você poderia substituir por clube, né, para indicar esse lugar, ou vamos supor, por culto. Teria uma certa equivalência. Se você substituir por uma palavra masculina, esse a virar ao, significa que ali nós temos uma crase, né? Então, uma das dicas é isso, você pegar, tá na dúvida se com aquela palavra vai ter crase, substitui por uma palavra masculina equivalente naquele contexto e ver se vai se transformar em ao. Se se transformar, significa que com a palavra feminina vai ocorrer crase. Ficou claro isso aí? Bom, então, nós temos como regra básica o uso da crase. Então, substitua a palavra feminina por uma masculina correspondente. Se aparecer ao ou aos diante de palavras masculinas, é porque ocorre crase, justamente isso. Então, se você tem a igreja, vou à igreja, está na dúvida se tem crase, substitui por culto, vou ao culto, virou ao, então significa com a igreja vai ocorrer crase. Substitua o a por para ou para a. Se aparecer para a, ocorre crase. Significa que ali eu tenho a preposição, que seria o equivalente ao para, e o a artigo, né? Então, são formas de testar. Outra possibilidade envolvendo lugar, especificamente, é essa ideia de ir e voltar. Isso ajuda bastante. Então, vamos supor que você está com dúvida se ir a Paris ocorre crase. Então, para você fazer o teste, o que você fala? Substitui o ir pelo voltar. Então, por exemplo, fui a Paris, voltei de Paris. Se eu voltei de algum lugar, significa que com aquele lugar, com aquele nome, no caso Paris, eu não uso o artigo. Então, logo, não vai ocorrer crase. Eu vou abrir uma... Deixa eu pegar aqui, copiar, só para mostrar para vocês. E às vezes só na regrinha fica difícil de compreender. Tem até uma musiquinha, acho que eu coloquei, lembro que eu acho que eu falei para vocês lá no primeiro ano. Vocês lembram dessa musiquinha? Se voar, volto de, crase para quê? Se voar, volto da, crase vai haver. Não sei se vocês vão lembrar, acho que a gente até cantou na época do primeiro ano. Enfim, então, por exemplo, o Paris. Então, vou a Paris, volto de Paris.
Se eu uso de, significa que com essa preposição não tem o artigo. Porque se tivesse o artigo, teria que ser o da. Então, nesse caso, se eu não uso o artigo, consequentemente, não ocorre crase. Ou, por exemplo, se fosse França, vou à França, voltei, ou volto, da França. Se eu volto da, significa que aqui eu tenho a preposição de, mais o a, que é o artigo feminino que acompanha França. Logo, com a palavra França, eu uso o artigo. Então, aqui vai ter a preposição mais o artigo, e vai ocorrer crase. Então, é sempre, principalmente para indicar lugar. Você substitui. Então, sei lá, Londrina, que é uma palavra que aparentemente é feminina. Então, Londrina. Vou a Londrina, volto de Londrina. Então, eu não volto da Londrina, eu volto de Londrina. Por quê? Com o nome da cidade, eu não uso o artigo. Consequentemente, não tem como ocorrer crase, porque aqui eu só vou ter a preposição, não tem o artigo. Ficou clara essa questão do vou a, volto de? Sim, professora, depois você pode disponibilizar os slides, por favor? Ah, sim, eu coloco lá. Depois eu já coloco a aula e eu coloco os slides também. Obrigada. De nada. Jean, com qual palavra que você achava que tinha crase? Com Paris? Sim, professora, eu sempre achei que a crase, tipo, qualquer palavra que fosse feminina, eu achei que nunca mudava, sempre ia crase. Porque algumas palavras, mesmo sendo femininas, nós não usamos o artigo junto. Então, por isso que é importante sempre tentar fazer essa substituição. Então, nesse caso, não vai acontecer. Principalmente com os nomes de cidade, porque dificilmente a gente usa artigo junto com o nome de cidade. A gente pensar São Paulo, Rio de Janeiro, mesmo, porque aí são palavras que claramente são masculinas, mas mesmo assim a gente não fala, por exemplo, mesmo Assis, você fala, voltei de Assis, você não fala Assis, Assis é uma cidade, então são os nomes da cidade, geralmente, eles vêm sem o artigo, por isso que não tem como ocorrer crase. Então, essa substituição ajuda bastante. Então, voltando aqui. Então, substituir, né, por uma palavra masculina, ver se vai virar ao. Outra possibilidade, virar para ou para, e também eu vou ter a possibilidade de ocorrer crase, e substituindo por voltar, e ver se com aquela palavra eu uso ou não o artigo. Se eu não usar o artigo, eu não tenho como... não vai ocorrer crase, porque eu só vou ter a preposição. E quando que não vai ocorrer crase? Então, nós temos antes de verbo, por quê? O verbo é uma palavra que não é antecedida por artigo. Então, se não tem artigo, como que vai ocorrer crase? Consequentemente, expressões como estou... a esperar, por exemplo, a receber, qualquer coisa assim do gênero, não vai ocorrer crase, porque esperar, receber, são palavras, são verbos que não usam artigo antes. Consequentemente, não tem de onde eu tirar o a para transformar em crase. Inclusive, a expressão a partir de, porque é formado a partir do verbo partir, né? Então, aqui eu não tenho crase. Então, antes de verbo, sem chances. Antes de palavras masculinas, porque antes de palavras masculinas, o que nós vamos ter? O artigo masculino, né? Quando tiver. Então, não vai ocorrer crase. No máximo, você vai usar ao e não a.
Antes de pronomes de tratamento, você ou Vossa Excelência, Vossa Santidade, qualquer pronome de tratamento, não vou usar a crase, com exceção de senhora, senhorita ou dona, porque aí eu tenho como usar o artigo. Eu não sei assim, se vocês conseguem perceber a diferença, né? Quando é um artigo e quando eu não uso. Por exemplo, a palavra você, eu não tenho como usar você é legal. Você é legal, ponto. Agora, eu digo a senhora é legal, a dona é legal. Com esses pronomes de tratamento, eu uso o artigo junto. Se eu uso o artigo, então vai ocorrer crase. Então, é importante, às vezes, até quando vocês percebem a diferença de quando a palavra tem ali a crase, ou tem a preposição junto, fica mais fácil de vocês começarem a substituir, né? Então, é preciso pensar, aquela palavra, ela viria acompanhada de um artigo. Se ela não viria acompanhada de um artigo feminino, não tem como ocorrer crase. Por isso que, se você vai escrever a lápis, por exemplo... Opa, peraí. Se você vai... a expressão a prazo. Por que a expressão a prazo não tem crase? Porque prazo é uma palavra masculina. Não tem como ocorrer... Não tem de onde surgiu o a diante de uma palavra masculina. Consequentemente, não ocorre. Diferente de à vista, porque vista é uma palavra feminina. E aí, eu tenho, por exemplo, a vista do apartamento é incrível, por exemplo. É diferente de ele pagará tudo à vista. Porque esse à vista, ele está indicando um modo. Consequentemente, né, para indicar esse modo, essa locução, uma locução adverbial, ela é composta a partir de uma preposição. A preposição a que se junta ao substantivo vista, que é feminino e que vem com o artigo. Então, aqui não tem, porque é o sujeito da frase. E lembre, sujeito nunca começa com uma preposição. Então, aqui, a vista do apartamento é o sujeito, consequentemente, eu só tenho o artigo e o substantivo. Quando forma uma locução adverbial, como pagar à vista, né, o modo como você vai pagar, aí sim, eu tenho a preposição que se junta a essa palavra feminina, que, por ser feminina, traz o artigo feminino. Certo? Então, antes dos pronomes de tratamento, não. Antes de pronomes em geral, porque antes de pronomes, pensando assim, eu, ele, ela, então enviar a ela. Com o ela, você não tem como usar o pronome. Não tem, aliás, você não tem como usar o artigo. Porque numa frase você diz, ela é uma pessoa gentil. Ela. Você não fala, ela é uma pessoa gentil. Você não usa o artigo junto com o pronome. Se você não usa o artigo com o pronome, como que isso vai se juntar com a preposição e ocorrer crase? Então, enviar a ela não vai ter crase. É como se fosse... Aqui equivale àquela regrinha, ó. É para ela e não para a ela. Para ela. Então, aqui não vai ocorrer. Com os pronomes em geral, não se usa. Né? O eu, você, o ela, não usa. A gente vai ver depois os casos dos pronomes possessivos, que aí a gente tem uma... Pode ser que a gente use em algumas situações. Outra situação em que a gente não usa é com as expressões formadas por palavras repetidas. E aí é uma regra... comum, não tem muita explicação, né? O fato de ver palavra repetida, palavras femininas, obviamente, né? Porque masculina a gente já vai saber que não tem como ocorrer. Mas elas ficaram cara a cara. Então, o fato de cara
a cara, a repetir esse substantivo, não vai ocorrer crase. Né? O face a face também não tem, só pelo fato de ser repetido, mesmo constituídas aí por palavras femininas. E outra questão é quando o a vem antes de uma palavra no plural. Eu vou até abrir um novo aqui para comentar. Então, aqui nós temos vamos, que é o verbo que exige a preposição a, então quem vai a algum lugar. E nós temos festas, que é uma palavra feminina, mas plural. Então, para essa construção, quais são as possibilidades? Ou eu uso com a palavra masculina, aliás, com a palavra plural, artigo plural, que seria o as, e isso vai fazer com que eu tenha vamos às festas com frequência. Então, esse a, que está ligado ao verbo, se junta ao artigo, que no caso aqui está concordando com o substantivo, se junta e vira as. Ou, outra possibilidade é eu não usar nada. Vou a festas. Então, vamos, né? Vamos a festas com frequência. Nesse caso, o que ocorre? Esse a não tem com que se juntar e, consequentemente, não ocorre a crase. Porque é vamos a festas com frequência. O que é importante a gente pensar nesse caso? Que há uma diferença de sentido. Porque quando você usa o artigo definido, você está delimitando quais estariam nas festas? Pois é, né? Quando a gente usa esse vamos às festas, eu estou determinando quais festas. Então, dentro do contexto, sabe-se de qual festa você está falando. Quando você diz vamos a festas com frequência, esse a festas é no sentido geral, de festas de modo geral. Então, há uma mudança em relação ao sentido. A gente precisa perceber, prestar atenção para saber qual é a estrutura que a gente vai usar no contexto. Qual é a nossa intenção, né? Então, se eu tenho palavra feminina no plural, eu tenho duas possibilidades. Ou eu uso só o a, sem crase, ou eu uso a junto com o artigo plural. Já que é um substantivo plural, o artigo tem que ser plural, porque o artigo concorda com o substantivo. Então, eu tenho as duas possibilidades. O que eu não posso usar é o a, por exemplo, vamos a festas com frequência, por exemplo. Isso está errado. Né? Então, aqui, esse a, não, porque não tem como eu usar com um artigo, com um substantivo plural, um artigo singular. Aqui eu tenho um erro, certo? Então, aqui nós temos algumas possibilidades, quando ocorre crase e quando não ocorre. E aí, nós vamos pensar em algumas situações específicas, porque a gente sabe que a crase é um dos erros mais frequentes. E de verdade, assim, eu até já li alguns textos, eu não lembro se era do Pocente, ou até mesmo do Marcos Banho, que eles falam que é um erro que assim não dá para entender por que as pessoas têm tanta dificuldade com a crase. Porque a partir do momento que você entende a regência e você entende que algumas palavras vão vir com um artigo
feminino e outras não, quer dizer, uma vai ter o A para se juntar e outras não deveria haver tanta dúvida como existe com relação à crase, né? Então, é complicadinho, é importante que vocês tenham uma atenção. Então, nós vamos ver alguns casos para ver o quanto que algumas placas, algumas publicações, elas cometem esse deslize mesmo, né? É comum. Então, nós vamos ver algumas situações de erros, nem sempre de erros, alguns são acertos para a gente comentar, cada um desses casos. Bom, no primeiro ali, então, nós temos no primeiro debate entre os candidatos à prefeitura, Cleusa Rosane deixa propostas de lado. Bom, também é um erro muito comum usar o acento agudo em vez do acento grave, e isso acontece mesmo. Acho que se bobear, até nos textos de vocês, pode ser que a gente encontre esse tipo de deslize. Então, cuidado, que a crase, às vezes, por ser no automático, você acentua com o acento agudo, mas sempre, né, contrário. Então, aqui, nós temos uma questão de erro de acentuação mesmo, não é nem a questão de saber ou não a crase, né? Porque ali já tem um problema já de acentuação, de qualquer forma estaria errado. Então, aqui, prefeitura, candidatos à prefeitura. Prefeitura é um substantivo feminino, então a gente teria a crase, um viradinho para o outro lado. Aqui nós temos um inglês a jato, e jato é uma palavra masculina, o jato, né? Então, não teria como ocorrer crase, justamente porque aqui eu não teria como usar um artigo feminino com uma palavra masculina. Então, a jato não tem crase. Depois nós temos sujeito a guincho, a regra é exatamente a mesma. Guincho é palavra masculina, não tem como ocorrer crase com a palavra masculina. A única coisa que nós vimos que pode acontecer de ter crase com uma palavra masculina é se essa palavra estiver antecedida pelo aquele. Então, vou até colocar um exemplo aqui. Por exemplo, fomos por exemplo, fomos àquele bar que você nos recomendou. Então, quem vai a algum lugar. Esse a se junta ao a que está aqui, e aí sim vai ocorrer crase nessa situação específica. Então, apesar de bar ser uma palavra masculina, por conta do pronome demonstrativo que vem antes, aqui ocorre crase. Aquele bar. E aí eu marco a crase no pronome. Esse é um caso específico de palavra masculina. Caso contrário, não tem como ocorrer, né? As pessoas mais antigas, elas, ao pronunciarem a crase, elas acabam até pronunciando esse AA, né? Vou a festa, fomos aquele bar. Então, geralmente se repete. Não sei se era alguma estratégia de leitura da época, mas eu percebi que as pessoas mais velhas acabam, na hora da leitura, fazendo isso. Certo? Então, essa é uma situação específica, porque o A não se junta ao artigo, ele se junta a esse A inicial, essa vogal inicial do pronome demonstrativo. E aí, independente se aquele ou aquela, vai se juntar, certo? Bom, aqui nós temos um caso de a partir de, então nós vimos que essa expressão é formada pelo verbo partir, consequentemente, antes de verbo não vai ocorrer crase. Então, aqui temos um erro. Perceba, é muito comum encontrar erro de crase, muito. Depois nós temos
Sorriso de mãe é um negócio tão perfeito que a gente só mexe por amor à profissão. Aqui, ó, nós temos um caso de acerto, porque amor, nós vimos que amor é uma regência nominal, amor a alguma coisa ou a alguém. Como profissão é palavra feminina, esse a de ligado, amor a algo, e a profissão, né, vem com o artigo feminino, eles dois se juntam. Então, aqui a gente tem um acerto. Aqui nós temos Dirceu critica veto de bispo a manifesto pro Marta Suplicy. Então, veto a manifesto. Então, manifesto, palavra masculina. Consequentemente, não ocorre crase. Esse A está incorreto. Percebam que é um erro que acontece, inclusive, em alguns veículos grandes, né? Principalmente quando vai no digital. Porque quando é um material impresso, geralmente passa por uma revisão mais detalhada. Quando é no site, é escrito ali, e às vezes eles fazem a edição, mas até eles editarem, o erro já foi capturado, né? Então, aqui nós temos um erro, a manifesto não ocorre. Então, aqui nós temos 3 morrem a machadadas em chacina e 2 sobrevivem. Ó, machadadas é aquele caso, ó, palavra feminina, mas plural. Se eu vou usar a machadadas, eu não tenho como ocorrer crase, porque eu não uso artigo singular com palavra plural. Então, aqui só teria a preposição, né? Não teria a crase. Então, essa é uma atenção para se ter. Passeio a cavalo, então, também não ocorre, porque cavalo é palavra masculina, então não vai ocorrer. É até importante vocês pensarem que em algumas situações, mesmo a palavra sendo feminina, nem sempre a gente vai usar a preposição, aliás, o artigo. Por exemplo, se fosse um passeio, vamos supor, a égua. O fato da gente usar, a gente não fala usar passeio de égua, por exemplo, né, e não da égua, a gente não usaria o artigo. Consequentemente, não seria necessário usar a crase. Mas muitas vezes vocês vão perceber que é marcado a crase para evitar uma ambiguidade, porque nesse caso aqui, fica claro que é preposição, porque com a palavra masculina não teria como ser artigo. Então, em alguns contextos, para evitar a ambiguidade, a gente marca com a crase. Deixa eu só até voltar aqui para escrever uma questão. Por exemplo, passa a prova a lápis, vamos supor. Lápis é uma palavra masculina, né? Então, eu usaria apenas a preposição, não ocorreria crase. E aí, eu posso ter, faça a prova, a caneta. E nesse caso, eu tenho as duas possibilidades. Ou eu uso sem a marcação da crase, porque pelo contexto eu sei que você vai usar a caneta para fazer a prova, ou você pode usar com crase. As duas formas, nessa situação específica, é aceito. Mas em algumas situações, fica claro que gera uma ambiguidade. Por exemplo, desenhe, desenhei por exemplo, desenhei a mão e desenhei a mão.
Nesse caso, a gente tem que tomar cuidado porque dá uma diferença de sentido. Então, eu vou usar a crase para indicar que eu usei a mão para fazer o desenho. Por quê? Aqui, desenhei a mão, dá a impressão de que você fez um desenho de uma mão, né? A mão como objeto direto do verbo. Enquanto você desenhou a mão, usando aí a crase, fica claro que é o modo como você desenhou, é o adjunto adverbial. Então, nessas situações, a gente acaba marcando para ficar claro que se trata do modo como você vai fazer, certo? Então, aqui nós temos um outro caso. Ó, acabei de ligar a TV e estou assistindo o Olha Minha Banda dentro da Malhação. Engraçado ver a ficção misturada à realidade. Então, ó, ficção misturada a alguma coisa. Então, se é misturada a alguma coisa, eu tenho a preposição. Realidade é uma palavra feminina, está misturada à realidade. Então, aqui deveria ocorrer a crase. Eu teria a preposição mais o artigo ligado ao substantivo realidade. Ao outro, nós temos auxilia o dentista a proteger. Então, aqui a gente também tem um acerto, porque antes de verbo, não uso, né? Então, esse a proteger não tem como ocorrer crase. Que o dinheiro não usado para a pintura deste muro será revertido a entidades assistenciais. Aqui, de novo, aquele caso. Entidades é uma palavra feminina plural. Mas, se é plural, ou eu uso a entidades sem crase, ou as entidades, né? E aí eu tenho que marcar o artigo plural para concordar aqui. Então, há um erro e duas possibilidades de arrumar essa estrutura. Aqui nós temos um acerto, volta às aulas. Então, aqui, quem volta, volta a alguma coisa. Aulas é palavra feminina. Então, eu tenho as aulas com o artigo plural aqui, né? Então, de acordo. Aqui em cima, nós temos também um acerto, acesso de veículos à rodovia. Então, acesso a alguma coisa. Como rodovia é feminino, ocorre crase. E a 200 metros não tem crase, porque metros, né? Palavra masculina, não teria como ocorrer. Então, aqui os dois empregos estão corretos. Aqui, juiz suspende debate entre candidatos a prefeitos. Prefeitos, masculino, não tem como ocorrer essa crase. Então, não. Aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Gente, se tiverem alguma dúvida, vocês falam. Estão muito quietinhos. Bom, então nós temos Bovespa resiste a discurso. Esse discurso, palavra masculina, não tem como ocorrer crase. Errado, olha, tá vendo? Folha online. Geralmente, quando é jornal online, aparecem mais erros, né? Depois nós tínhamos a novela, que chamava Amor à Vida. Então, ocorre crase, porque amor a alguma coisa, vida é palavra feminina, vem acompanhada do artigo, ocorre crase. Aqui, após perder anel no banheiro, Neymar se apresenta à seleção. Então, se apresenta a alguma coisa, e seleção é palavra feminina, então aqui está certo. Então, temos um acerto e um erro, né? Outras questões, só para a gente ressaltar a respeito do não uso da crase. Então, como nós vimos, antes de palavras masculinas, né? Então, andar a pé, andar a cavalo, né? São palavras masculinas, não tem como.
Uma questão também importante é essa segunda regrinha aqui. Antes de artigo indefinido, chegamos a uma decisão. Perceba, ou a gente usa o artigo definido ou indefinido. Não tem como ocorrer os dois artigos de uma vez só. Ou eu uso a menina, ou eu uso uma menina. Não tem como eu usar a uma menina, né? A menos que seja a preposição. Então, com o artigo indefinido, não ocorre. Antes de verbo, como nós vimos, antes de expressão do tratamento, antes dos pronomes pessoais, aí com a palavra no plural, como nós vimos. E aqui, essa questão 7 que a gente precisa destacar. Quando antes do a existir preposição, como é o caso de até. Até é uma preposição. Então, trabalhamos até as 18h30. Então, até já é preposição, consequentemente, eu não vou usar outra preposição ali. Por isso que não ocorre, né? Ou para as 19, ou após as 19. Então, aí eu não tenho. Eu já tenho uma preposição, que é o até, o para, o após. Consequentemente, depois aqui, eu não tenho. E aí, com as palavras repetidas, como eu tinha dito. A respeito das horas, vou voltar lá onde eu estava escrevendo. Vou copiar abrir um novo aqui. Porque essa questão das horas também... Por exemplo, se eu tenho... Tem que pôr esse por dia, porque ele trabalha. Um momento aí. Bom, qual que é a diferença de sentido dessas duas frases? Isso não só no sentido. Alguém? O que vocês acham? A primeira frase é a quantidade de horas que ele trabalha. E a segunda mostra o período que ele trabalha, das 8 às 18 horas. Isso mesmo, Adélia. Então, no primeiro é o tempo que ele gasta trabalhando. Então, ele trabalha de 8 a 18 horas. Então, pode ser que num dia ele trabalhe 8 horas, no outro dia ele trabalhe 10, no outro dia ele trabalhe 18, durma muito pouco. Então, no primeiro, é a quantidade de horas que ele usa para trabalhar. Percebam que aqui, ó, esse D não tem o artigo. Consequentemente, esse A não vai ter o artigo. De 8 a 18. Aqui, ele trabalha das 8, aqui eu estou especificando o horário em que ele começa e até que horas ele vai trabalhar, às 18. Então, ele trabalha, nesse caso, 10 horas, por exemplo. Então, aqui eu tenho a hora exata em que ele começa e a hora exata em que ele termina. Nessa situação, não. É a média de horas que ele trabalha no dia. Então, percebam que se eu não usei o artigo aqui, não tem artigo aqui para ocorrer crase. Se eu uso o artigo aqui, consequentemente, eu vou usar o artigo aqui por conta da marcação dessas horas. Então, a indicação de horas é justamente essa. Se eu tenho uma hora exata, eu vou marcar. Então, acordo às 7 horas. Eu marco exatamente a hora em que eu acordo.
logo vai ocorrer crase, certo? E aí aquela regrinha, né, como eu disse, a respeito do lugar, que ajuda muito, se substituir por voltar, que funciona muito quando eu estiver me referindo a lugar. Em relação à ideia de lugar, também é importante a gente lembrar que nós temos por exemplo, vou a Paris, volto de Paris. Nessa situação, não ocorre crase. Agora, se eu especificar, se eu trouxer Paris acompanhado de uma expressão que vai especificar, então, vou... Aqui eu tenho uma expressão que está especificando. É a Paris dos meus sonhos. Então, como eu estou especificando, com Paris eu passo a usar o artigo. Portanto, aqui ocorre crase. Então, qualquer lugar, se eu não uso crase, mas eu estiver especificando, consequentemente, vai ocorrer a crase. Caso semelhante a esse, é com a palavra casa. Com a palavra casa, isoladamente, a gente não usa. Né? A gente fala, fiquei em casa. Olha, esse casa vem só com a preposição em. Não falou, fiquei na casa, fiquei em casa. Logo, vou à casa. Esse a casa no sentido de minha, vou para casa, não uso artigo. Agora, se eu tenho casa especificado, então fiquei na casa da minha tia. Eu especifiquei a casa, consequentemente, eu passo a usar o artigo. Então, vou à casa da minha tia, passa a ocorrer a crase, porque essa expressão foi especificada. Eu vou até colocar depois os slides dessa forma, porque aí ficam as observações juntas, tá? Então, se o lugar foi especificado, ou mesmo se a palavra casa for especificada, ocorre. Se não estiver especificado, não ocorre. Aqui, para a gente já caminhando para os finalmente, nós temos algumas expressões, algumas locuções adverbiais femininas. Quando nós tivermos indicação de tempo, de lugar, de modo, a gente vai marcar com a crase. Então, olha, saiu à tarde, chegou à noite, é uma locução adverbial de tempo formada por palavras femininas, tarde, noite. Ou foi à feira, à lavanderia, de lugar. Palavras femininas, ocorre crase. Ou pressas, palavra feminina, é um modo. Consequentemente, ocorre crase. O caso que, como eu disse para vocês, que é facultativo, ou seja, eu posso usar ou não, é no caso, falando muito caso, né? Mas é na situação em que eu tenho um adjunto adverbial feminino de instrumento, que é aquele de fazer à mão, né? Porque aí pode ser à mão, você desenhar uma mão, ou de usar a mão para fazer. Então, para evitar essa possibilidade, ou a gente marca, se tiver gerando ambiguidade, eu marco obrigatoriamente. Caso contrário, as duas possibilidades estão corretas. Então, fazer a prova à caneta, eu posso usar crase ou não, porque eu tenho uma locução adverbial de instrumento, formada por palavra feminina, né? Ficou claro isso aqui? Ficou. Ficou, não? Não, ficou assim. É meio confuso, porque são muitas regrinhas, né? Mas. Não.
Muitas regrinhas. Mas a principal é palavra feminina. Isso já resolve muitos casos, né? Já evita aqueles erros mais grotescos. Professora, no seu cronograma tem uma atividade para quarta-feira. É sobre isso? Então, eu estava falando com a Rafa, na verdade, vai ficar faltando colocação pronominal. Eu vou ver ainda certinho. Eu preciso fechar as notas de vocês e ver se, como a prova, vocês já fecham a nota. Se vocês já fecharem, eu nem dou essa atividade avaliativa e só explico a colocação pronominal. Agora, se tiver faltando ainda alguma coisa, aí eu passo para vocês uma tarefinha simples de crase mesmo. Ah, não, mas tenho certeza que a gente tem nota assim o suficiente para fechar isso aí, pelo amor de Deus. Também Chega acho. de 2020. Chega, né? Professora, a senhora mesmo falou que está com um monte de coisa para corrigir, sabe? E outra, grávida, tem que reduzir a demanda de trabalho. Verdade. Né? Vou pensar com carinho. Toda essa preocupação de vocês comigo, né? Claro que é, professora. A gente pensa no bem pelos dois lados, entende? E no Coletivo, Luca, com né? certeza. Certeza. Ninguém está pensando em si, né? Já faz 84 anos sobre o 2020. Aí faz mesmo. Meu Deus do céu. Parte 2, né? Bom, então só para a gente encerrar, nós temos alguns casos aqui para exemplificar, né, o uso da crase. Então, por exemplo, com verbo não uso. Aqui a dona, enfim, são algumas regrinhas recuperando isso que a gente já viu, né, de quando usar ou não usar. Eu não lembro, eu fiquei pensando, o brinde aqui, aos saques, né, às batalhas, aos passarinhos, então, com palavras femininas, uso crase, com palavras masculinas, não uso crase. Eu fiquei pensando, quando eu pedi aquele trabalho para vocês no primeiro ano, era só de acentuação, né? Não era caso de crase, né? Lembra que vocês tinham que tirar foto do supermercado, entendeu? Era só de acentuação, né? Só de acentuação. Então, porque eu fiquei pensando, será que eu já dei o trabalho de crase no primeiro ano? Mas acho que não, acho que ficou só com acentuação. Mas não vou pedir, não, porque eu não quero que vocês fiquem saindo de casa. Lockdown nem pode, tá doida? Verdade, profa. Não posso sair de casa, não? Onde você viu? Pra nada, né, Eduarda? Na fachada das lojas. Parava o carro no meio da rua para tirar foto. No supermercado, aquelas letras na chegada da cidade. Não foi a Eduarda que tirou foto na entrada da cidade? Foi. Eu até caí naquele lugar para tirar aquela foto. Não vou pedir não, porque é bom vocês ficarem em casa mesmo. Bom, mas é isso por hoje. Vou colocar o vídeo e os slides lá no Classroom e eu resolvo sobre quarta o que a gente faz. Eu preciso pegar as notas da prova e tentar fechar a média de vocês, em nome de Jesus. Ô, prof, libera pra gente a nota da prova, por favor. No Class é fácil de liberar, não é? É só mostrar o resultado pra gente. Eu vou ver, porque tem alguma forma de fazer isso, mas como que é, eu não sei. É só tipo assim, porque você deixou oculto o resultado pra gente. Aí você vai lá na configuração e libera pra gente, aparece pra todo mundo. Eu vou ver, então. Professora, Oi. E o negócio do EDP? Vai ter outra prova ou já encerrou? Vai ter prova. Eu só preciso ver com o primeiro ano, deixa eu lembrar. Primeiro ano. Olha, a prova está marcada para a semana que vem. Então, vocês me lembrem que eu não esqueci de mandar para vocês também. Vocês não estão naquele Classroom, né? Não sei. Você tá, Edu?
Eu não sei também, preciso confirmar. Não tô. Eu não tô, professora. Eu vou dar uma olhadinha lá e eu vejo, já mando para vocês. Eu vou até marcar, porque. Ah, Não. professora, eu não sei se você falou, mas hoje é aniversário da Emily. Hoje? Ah, tá aí? Cadê ela? Emily. Emily, cadê? E vamos de parabéns. Vamos lá. Ah, então. Vou preparar a gravação, né? Oi? Tem que ficar um auê.